Registro de entrada e saída de veículos frota. As carretas e saídas que abastecem as unidades de produtos podem ser próprias, consideradas da frota de veículos do Grupo Petrópolis, ou terceiras, sendo prestadores de serviço. Então, transportadoras, por exemplo, como a no diesel, né, são os responsáveis aí por fazer o transporte de produtos das fábricas para as unidades. Sendo da frota ou não, os motoristas desses veículos devem seguir as regras estabelecidas para adentrar qualquer unidade de distribuição. Para o controle da entrada e saída de carretas e cavalos mecânicos, o formulário Controle Diário de Entrada de Carretas e Cavalos Mecânicos deve ser preenchido com nome do motorista, RG, placa do veículo, horário de entrada, número das notas fiscais, né, se for o caso, de entrada, horário de saída, número da nota fiscal de saída, empresa e o destino. E o formulário deve ser arquivado por 60 dias, podendo ser descartado após este período. Na ausência do controlador de acesso ou porteiro, o responsável pela liberação do veículo deve preencher o formulário. Então, se eventualmente temos unidades aí que não são 24 horas, e aí, após o expediente, ou não estando o controlador de acesso, o responsável pela liberação da carreta tem que fazer ali o preenchimento do formulário e mantê-lo na guarita para a sequência do controle, tá bom? O formulário citado é de uso exclusivo das carretas e cavalos mecânicos, portanto, na entrada e saída de caminhões de entregas da unidade, o formulário não deve ser preenchido. Então, somente para carretas e cavalos mecânicos, né, dos siders que acessam a unidade. Para os veículos da frota, os veículos de entregas de rotina da unidade, não precisa ser utilizado. Acesso de funcionários, prestadores de serviço, os motoristas das carretas siders. Prestadores de serviços e colaboradores de carretas siders, quando da entrega na empresa, independentemente de horário, devem descer do veículo e adentrar a unidade de distribuição pelo portão social. Para identificação, os portões somente serão abertos após a identificação por código, foto ou prévia autorização da empresa. Então, a ideia aqui é que a portaria receba a informação da chegada de uma carreta após o expediente. Então, é comum horário, por exemplo, final de ano, né? O volume aumenta e às vezes as rotinas se alteram. Então, caso a logística, né, venha receber alguma carreta fora do expediente, é importante que ela tenha essa informação e repasse ao porteiro, tá? Que vai chegar tal carreta em determinado horário para poder fazer a liberação. Caso contrário, a carreta, se o controlador de acesso na chegada dessa carreta não tiver ninguém que consiga contactar e fazer a liberação de acesso dessa carreta, ela permanecerá para fora da unidade. O controlador de acesso não deve abandonar a guarita e ir até o veículo, devendo, neste caso, o GGU designar outro colaborador para realizar essa averiguação. Então, se for o caso aqui, pessoal, postos, né, locais em que somente há um porteiro, não tem que sair da guarita para fazer nenhum tipo de checagem. A ideia é sempre o porteiro, o controlador de acesso, permanecer na guarita e, se for preciso, né, designar um outro colaborador para fazer a checagem e sinalizar para o porteiro para fazer a liberação. É terminantemente proibido a entrada de familiares ou acompanhante dos motoristas. Então, a gente já tem relatos, mas todos já têm conhecimento, já é avisado, tanto para os motoristas que são do Grupo Petrópolis, como terceiros e as empresas parceiras aí que atendem a empresa, de que não é permitido acompanhantes. Caso aconteça, o controlador de acesso tem que registrar, tem que informar o GGU da situação. Caso autorizado, libera a entrada e tem que ser alertado, né? Então tem que ser reportado ao GGU para que o mesmo avise, né? Entre em contato aí com a empresa, com a transportadora ou lá com a call da fábrica para alertar e avisar sobre o acontecido, porque a gente não sabe, né? Se aquela pessoa que pode estar se passando por esposa, acompanhante, enfim, não está ali rendendo o motorista para poder ter acesso à unidade. Então, não é permitido acompanhantes junto dos motoristas.